Falar com os irmãos sobre primícias. Por quê? Dois motivos. O primeiro motivo é porque é tradicional entre nós. No mês de dezembro eu falo sobre finanças, eu falo sobre dízimos, primícias. Eu não tenho esse costume, os irmãos que andam comigo sabem que eu não tenho muito esse costume de pregar a palavra do culto sobre... uma vez ou outra eu prego, porque eu entendo que é algo espiritual, é algo poderoso, mas eu não tenho esse costume de sempre estar pregando. Mas em dezembro a gente sempre faz, para trazer o ensino para a igreja, para trazer revelação. E essa semana também eu tive alguns irmãos que me mandaram mensagens com dúvidas, me perguntando sobre a oferta das primícias. São irmãos novos, né? Irmãos que estão começando a caminhar conosco há pouco tempo, e eles então querem saber. Então eu acho que nada melhor do que nós falarmos sobre esse assunto novamente. E como eu sempre tenho falado, a palavra de Deus ela é viva, sempre. Todas as vezes que você ouvir a palavra, não importa se você já ouviu esse texto, já leu esse versículo, Deus vai falar com você de novo, e vai vir com aquele frescor novo do orvalho da palavra de Deus, amém, queridos? E eu estou sem o controle aqui, Maria, você vai me ajudando aí, tá? Vai passando aí. Então hoje eu quero falar sobre honrando a Deus através das primícias. Mas qual que é o objetivo da palavra? É mostrar para você, ensinar para você sobre esse princípio. Hoje, para nós, na nova aliança, na graça, né, o que é primícia, qual que é o princípio das primícias, né? Eu quero começar lendo um texto com você. Pode passar ali o primeiro slide. Ih, deu ruim. Mas é um texto bem conhecido, irmãos, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, o versículo 9 e 10. É um texto bem conhecido, está lá já? Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quantos creem na palavra de Deus, digam amém. Então veja só, deixa eu começar a palavra aqui falando para você o seguinte. Irmãos, eu sou pastor faz anos, mais de uma década já que eu pastorei, que eu prego, e é incrível como muda o ambiente quando você fala de dinheiro, porque existe uma resistência no coração de muitas pessoas, não são todos. Por quê? Porque falou de dinheiro, já tem aquela teoria, aquela tendência de muitas pessoas achar que lá, já começou, né? Porque talvez tenha alguns pastores por aí no Brasil afora, no mundo afora, que são mau caráter, que vamos dizer assim, usam a palavra para realmente extorquir as pessoas. Isso não quer dizer que todo pastor é assim. Os irmãos me conhecem, sabem do temor que eu tenho com a palavra. E hoje eu quero te mostrar na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre finança. Eu já falei aqui sobre muita coisa, né? Segunda mesmo, a gente falou sobre casamento, a gente fala sobre fé, a gente fala sobre o amor, a gente fala sobre cura. Então hoje nós vamos abordar mais um assunto que está na Bíblia, que é o assunto das finanças, da contribuição, né, das primícias. Então olha esse texto aqui, ele está dizendo o seguinte, honra o Senhor com as primícias dos teus bens. E aí logo depois que ele está dando a direção ali, honra com as primícias, vem a promessa. Qual que é a promessa? Se você fizer isso, então vão se encher fartamente os teus celeiros. Quantos querem ter fartura na sua casa? Diga glória a Deus. Eu não sei você, mas eu quero. Mas o princípio está aqui. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de princípios. Nós precisamos honrar o Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa renda. Amém? Então assim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal era para Deus, lá no Éden, aquela árvore, o fruto daquela árvore era para Deus. Deixa eu falar algo para você, presta atenção. Deus, ele vai te dar tudo para nós, mas do tudo que ele nos dá, sempre vai ter algo que ele vai requerer para ele. E aqui, eu podia pregar só hoje, porque esse ponto, ele é vasto. Por que Deus, ele te dá tudo, mas ele requer uma parte? Vários motivos. Mas tem alguns que eu acredito que são mais importantes. O primeiro é para que você reconheça a sua fonte. Quem pode dizer amém por isso? Então, você entende que Deus tem te dado tudo. Quando você entrega o seu dízimo, a sua primícia, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso,
você está reconhecendo a sua fonte. Segunda coisa, quando nós entregamos o dízimo, nós estamos declarando que nós cremos num Deus que está vivo. Porque o que você vai fazer para alguém que já está morto? Não, mas nosso Deus ressuscitou. Quando você entrega o teu dízimo e a tua oferta aqui no prédio, você está entregando aqui, nós administramos aqui, mas você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o pastor, nem para a igreja, não, é para Deus. O dízimo é uma questão de fé, você e o Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então isso é muito, muito importante você entender. Então lá no Éden, Deus deu tudo para Adão e Eva, Deus criou todas as coisas, Ele criou, e Ele então colocou Adão e Eva numa obra que já estava pronta, consumada, entendeu? Só que aí Deus falou, seguinte, tudo é teu, você pode comer tudo, mas essa aqui, essa é minha. Você consegue entender? Sempre é assim, irmão, Deus tem te dado suprimento, mas tem uma parte do suprimento que Ele te dá, que você precisa devolver para Ele, né? E aí, irmãos, muitas pessoas vão dizer assim, né? Quando a gente fala dessas coisas, desses princípios, muitos vão falar assim, poxa, mas agora nós estamos na graça, e na graça não tem que, porque o dízimo é do tempo da lei. Não é. Os irmãos que andam comigo mais tempo já estão gagados de ouvir eu falar sobre esse assunto, mas vou repetir. O dízimo, irmãos, ele é um princípio eterno de Deus, ele começou lá no Éden. Ou você acha que Abraão aprendeu com quem a dar o dízimo, irmãos? Quando a primeira menção de dízimo na Bíblia está lá em no livro de Gênesis, quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Sabe quando que foi isso? 400 anos antes da lei de Moisés. 400 anos antes da lei ser colocada, Abraão já dizimava. E você acha que Abraão aprendeu com quem? Aquilo era uma cultura, irmãos. Ou você acha que do nada Abraão falou, sabe que hoje eu vou entregar o dízimo? Não, acredita em mim. Abraão foi aprendendo isso. Porque desde o Éden, quando Deus colocou o homem lá, Ele falou, tem algo que é meu. Eu estou te dando tudo, mas do tudo tem uma parte que é minha. Quem está entendendo, diga amém. Estou te dando uma aula hoje aqui, mais uma aula até do que uma pregação, é um ensino. Importante que você entenda. Amém? Então, quando a gente fala dessas coisas, o primeiro argumento, então, é que é do Velho Testamento. Sim, mas o dízimo, ele está lá antes da lei, o dízimo, ele continua na lei, e hoje que nós estamos na graça, ele vai continuar, e acredita em mim, no próximo milênio agora, que vai ser o milênio, o reino milenar, o dízimo vai continuar. As profecias messiânicas que falam do milênio, ela tem duas ou três, uma está em Zacarias, outra está em Malaquias, outra está em Ageu. As três falam que as pessoas vão ter que sair dos da sua cidade de origem e vão ter que ir para Israel entregar o dízimo, uma vez ao ano. Porque o dízimo é um princípio eterno, irmãos. Ele sempre existiu, vai sempre existir. Amém? É muito forte. Porque na primeira menção do dízimo, primeira vez que a Bíblia fala de dízimo, está lá em Gênesis, quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Mas foi a primeira vez também que apareceu a ceia lá. A Bíblia diz assim que quando Abraão recebeu o pão e o cálice de Melquisedeque, depois que ele recebeu o pão e o cálice, ele dizimou. Entendeu? Então veja só, isso aqui é um outro princípio espiritual. Você só consegue ser um dizimista mesmo no dia que você entender o cálice. Só aqueles que entenderam a obra da cruz conseguem se desprender da avareza e conseguem contribuir na casa de Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Na primeira menção do dízimo, é também a primeira menção da ceia. Aí eu falo para os irmãos, por que hoje ainda nós continuamos participando da ceia, mas do dízimo não, para alguns? Porque isso é mentira. Nós continuamos praticando a mesma coisa. Amém, irmãos? Lá no livro de Malaquias, naquele texto que todo mundo usa, né, para falar do dízimo, né? Roubará o homem a Deus, Malaquias capítulo 3, né? Sabe como que esse texto começa lá no verso 6? Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda, irmãos, o princípio é eterno. Tem rituais da antiga aliança que nós não fazemos mais. Nós não temos mais que matar animal, derramar sangue, aspergir sangue, não.
Jesus já fez isso por nós lá na cruz, mas existem princípios que são eternos, e os princípios são os mesmos, porque o Deus é o mesmo, Deus não muda. Então, o dízimo, ele só é dízimo, irmão, se for o primeiro, e aqui eu vou falar para você, vou entrar no assunto agora, falando sobre o princípio do primeiro. Primícia fala de primeiro, ok? Se você pagou todas as coisas, por exemplo, e só no final você vai querer devolver o seu dízimo, ele já não é dízimo. Dízimo, irmãos, ele é a 10ª parte de tudo que você ganha, é a 10ª parte, por isso que é dízimo, mas ele também tem que ser o primeiro, porque a grande verdade não é uma questão de porcentagem, mas é se é primeiro ou não. O que Deus espera de nós é que seja o primeiro, amém, irmãos? Então algumas pessoas, elas podem até dar 10%, mas ainda assim não é o dízimo, porque não é o primeiro, entendeu? Nós cremos hoje na nova aliança, que a primícia, as primícias nossas, é o nosso dízimo. Quando você recebe, você já tira as suas primícias, aquela parte, aquela 10ª parte que é do Senhor, e você já devolve, entrega. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso aí, é o primeiro. Você sabe, eu vou te falar algo aqui muito forte. Eu até esqueci, cara, ia baixar um videozinho para nós passar no final aqui, esqueci, muito forte o videozinho. Mas assim, a Bíblia diz que Caim e Abel, lá em Gênesis, irmãos, muito antes de lei, antes de Abraão, Caim e Abel foram ofertar para Deus. E aqui entra um princípio poderoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Caim, Abel, ele levou para Deus uma oferta das primícias do rebanho. Primícias do rebanho. Primícia, era o primeiro. Por sua vez, a Bíblia diz que Caim levou, no fim de uns tempos, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Qual que foi a diferença aqui? Tem duas coisas aqui que nós podemos aprender nesse texto. A primeira é que a oferta de Abel teve derramamento de sangue. Abel foi com um cordeiro, porque era a primícia do rebanho. Quando você se achega diante de Deus baseado no sangue, você sempre vai ser aceito. Mas se você se achega sem o sangue, você tem que ser perfeito. Como ninguém é perfeito, a gente não pode ser aceito. Você não pode ser aceito diante de Deus sem o sangue. Quem está comigo aí? Agora, Caim, ele levou a oferta do fruto da terra. Não tinha o sangue, esse é um princípio espiritual. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: por que a Bíblia diz que Abel e a sua oferta foi aceito, mas Caim e a sua oferta não foi? Porque é o seguinte, Abel levou a oferta das primícias do rebanho. Diga comigo, das primícias do rebanho. Agora, sabe qual foi o problema de Caim? Sabe por que Caim não foi aceito, nem a sua oferta? Porque ele levou uma oferta no fim de uns tempos, a Bíblia diz. O que significa isso? A oferta de Abel, ela foi proveniente de fé, porque Abel levou do primeiro, era a única que ele tinha, era a primeira, mas ele falou, é de Deus. Tudo aquilo que provém de fé, Deus aceita, porque Deus é atraído pela fé, amém, irmãos? A oferta foi de fé, e foi o primeiro. Qual foi o problema de Caim? Caim foi no fim de uns tempos. O que Caim fez? Ele fez o que muitos de nós fazemos às vezes. Primeiro ele trabalhou muito, primeiro ele talvez juntou dinheiro, pagou as contas primeiro, sobrou agora, então agora no fim de uns tempos, no final do mês, sobrou aqui agora eu vou levar uma oferta hoje para Deus. Você sabe, a igreja aceita tudo, mas às vezes Deus não aceita, porque não foi o primeiro. Veja, irmão, não quero te acusar, não quero te condenar, eu sou pregador da graça, aleluia. Não quero que você saia daqui hoje condenado, achando que você... Não, você é amado, você continua sendo. Eu estou te ensinando um princípio de fé. Abel foi aceita a oferta dele porque era primeiro e porque foi fruto de fé. Sabe por que Deus fez aliança com Abraão, irmãos? E hoje nós somos filhos de Abraão? Porque Abraão passou a vida inteira dele para ter um filho. Quando ele teve 100 anos, Isaac nasceu. E aí Deus falou assim, agora eu quero o primeiro, me dá o Isaac. E você sabe, em cima da hora Deus proveu o cordeiro, mas no coração Abraão já tinha dado. No coração Abraão já tinha entregado o único, era só ele passou a vida para ter um filho. Na velhice Deus deu filho para ele e agora era o único, era o primeiro.
Deus pediu para ele. Mas daí Deus viu, em cima da hora que ele realmente no coração ia dar, Deus proveu o cordeiro para ele. Mas você consegue, quantos estão entendendo o princípio da primícia do primeiro aqui? Eu só quero ensinar você. Então, se você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, entregar o dízimo, irmãos, vai ser só um ritual mecânico, religioso, e por fim o diabo vai criar uma situação para impedir você de entregar. Esse é o fato. Pastor, eu não entendo, nunca eu consigo entregar o meu dízimo, sabe por quê, irmãos? Porque nunca foi o primeiro. Porque quando você entende que é o primeiro, é a primícia, você não deixa para o final. Você recebeu o seu dinheiro, aquilo que entrou, você já nem conta aquele dinheiro, você separa, você entrega para Deus. E aí isso envolve fé. Irmãos, isso, contribuição envolve fé. E eu vou falar algo para você. Tem crente na igreja que o camarada tem fé para pegar a capeta com a unha, mas não tem fé para entregar o dízimo. Ele ora por cura e crê que Deus pode curar, mas ele não consegue ter fé para contribuir financeiramente. É incrível isso, mas é verdade. Então, quando você entende o princípio, crê no princípio, e você então aplica ele, você vai colher os benefícios da sua fé. Agora, quando você não aplica, você não vai colher também os benefícios da sua fé. Em nenhum momento aqui, você não vai ver eu falar para você assim, que agora então a mão de Deus vai pesar em você, o migrador, o cortador, o destruidor vai vir. Não, você é filho amado, Deus não vai deixar faltar nada para você, mas você vai deixar de desfrutar de milagre e bênção, que você podia desfrutar e não vai. Por quê? Porque não está vivendo os princípios. Mas Deus vai te sustentar, porque Ele te ama, Ele é um Pai amoroso, resgatou você do inferno. Você acha que, não, Ele vai te sustentar. Eu sempre dou um exemplo, é muito simples o exemplo, mas é para você entender. Tem aqueles irmãos que fazem academia, esses irmãos, eles vão desfrutar da saúde dele de coisas que quem não faz, não vai. Eu não faço, por exemplo, cada dia mais gordinho, irmão. Entendeu? Mas o Leonel aqui, ele faz. O Leonel aqui, o nosso irmão aqui do violão, ele faz academia. Ele vai desfrutar de benefícios na saúde dele que eu não vou. Eu não sou menos amado, eu sou normal, mas tem coisa que você não experimenta porque você não vive aquela dimensão de fé. E eu quero levar você a crer no princípio das primícias, no princípio do primeiro, e você desfrutar de bênção e de milagre na área financeira da sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, eu separei aqui alguns princípios, então, sobre primícia. Sabe? E eu quero falar com você. Passa lá o primeiro. Primeiro lugar, né? Por que nós precisamos das primícias para Deus, né? Porque o primeiro é de Deus por direito de propriedade. Amém? Vou te explicar. A primeira razão é simplesmente porque é dele. O dízimo não é seu, inclusive nem você é de você mesmo, e nem o que você tem é seu. Porque se você entender a Bíblia e crer na Bíblia, você vai perceber que você era do diabo e o Senhor Jesus te comprou lá na cruz. Na verdade, nós somos duplamente dele, porque ele criou o homem se entregou para o diabo, Deus foi lá e comprou de novo. Entendeu? Então, ele resolveu nos dar tudo, irmãos, e apenas ele fez uma observação de que a primeira parte de tudo fosse consagrada para ele, como uma maneira de reconhecer que ele é o Senhor. É uma maneira de reconhecer. Então, veja só, você precisa mudar a tua maneira de pensar. Quando você pensar no dízimo, você não tem que falar assim, nossa, eu vou ter que dar 10% para Deus. Não, você tem que pensar o seguinte, eu vou ficar com 90%, que tudo é dele, e aí ele me deu tudo, e ele está pedindo 10%, porque é uma maneira de eu reconhecer, não, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, eu tenho um dono, e ele está dando a oportunidade de você administrar os 90% que fica na tua mão. Claro que isso aqui é só para quem crê na palavra, porque se você pegar um irmão que não crê na palavra, ele vai dizer, não, o dinheiro é meu, eu que trabalhei, ele não acredita nessas coisas, mas alguém que teme a Deus, um crente vencedor, cheio do Espírito Santo, ele sabe que tudo que ele é, e tudo que ele tem é porque Deus deu para ele. Quando você reconhece que tudo que você tem, que você é, foi porque o Senhor te deu? Então você não está entregando 10%, você está ficando com 90%.
No livro de Êxodo, irmãos, Deus ele reivindicou a sua posse sobre todos os primogênitos. Passa o texto para mim, olha o que diz aqui: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Veja, Deus aqui está deixando claro, é meu, o primeiro é meu, o primogênito é meu. Naquela época aqui, irmãos, não tinha muito essa questão do dinheiro, papel, né? O que girava o mercado naquela época era boi, era cavalo, era gado, era isso. Está falando, é meu, o primeiro é meu, que é um princípio. Então, imagine que você fosse o criador de todas as coisas, mas não apenas o criador, mas você fosse o sustentador de todas as coisas, mas a razão da existência de tudo. Agora imagine que até para respirar as pessoas dependessem de você. Pensa comigo. E você desse aos demais homens tudo que você criou, exigindo deles apenas que eles reconhecessem você, que eles reconhecessem que tudo que eles têm, o fato deles estar vivo, tudo é por causa de você, e você está exigindo dele apenas a primeira parte, de tudo que eles arrecadarem, produzirem, você está exigindo deles apenas a primeira parte. Qualquer pessoa ia concordar comigo que isso é justo. Você não concorda comigo que isso é justo, sim ou não? Só estou dando um exemplo. Então, vou dar outra ilustração para você. Um ser humano comum, eu e você, a gente consome em média, irmãos, 550 litros de oxigênio por dia. 550 litros de oxigênio por dia. Se ele tivesse que pagar, se eu e você tivesse que pagar por esse oxigênio, a gente ia gastar hoje aproximadamente R$ 1.650 para respirar por dia. Todo dia. Então, uma pessoa que vive 70 anos, ela ia gastar 42 milhões só para poder respirar durante sua vida. Além de ter que carregar um cilindro de oxigênio nas costas ainda. É mole ou que mais, irmãos? Então, veja, Deus, irmãos, Ele nos dá tudo. Ele dá o oxigênio, para você não precisar gastar os 42 milhões. Ele te dá a roupa, Ele te dá a família, Ele te deu o pai que você tem, Ele te deu a família que você tem, o trabalho que você tem, a inteligência que você tem, a saúde que você tem. Tudo que você é, tudo que você tem, Deus deu para você. E tudo que Ele nos pede por princípio da palavra é que a gente reconheça Ele como Senhor. E uma das maneiras é entregando para Ele as primícias. Entregando para Ele as primícias. Então Deus, irmãos, é por direito de criação o dono de todas as coisas. Ele é o sustentador de tudo que existe. Ele é a razão da nossa existência. Nós dependemos de Deus, irmãos, até mesmo para respirar. Então, portanto, acredita em mim que eu vou te falar aqui, entenda no Espírito. O que Ele pede é apenas uma questão de justiça. É apenas uma questão de justiça, Ele está sendo justo. Ele nos deu tudo, e Ele está reivindicando apenas uma parte, para que a gente possa entender sempre que nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Segundo lugar, passa lá. Por que nós devemos entregar a primícia, né? O primeiro, porque o primeiro é a posição de honra. O primeiro é uma posição de honra. Então o primeiro, irmãos, nos fala de preferência e de primazia. Somente Deus tem o poder de primazia. Somente Deus tem o poder e o direito de ser o primeiro sobre todas as coisas. Então o primeiro, ele é o lugar de honra. Entendeu? Só Ele, irmão, só Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quantos creem comigo isso? Diga amém. Então Ele tem que ser o primeiro. Se o primeiro também significa ser o vencedor, então nos fala de força. E a força pertence a Deus. Somente Deus é o vencedor. E aqueles que vencem são aqueles que fazem isso pela força de Deus. Mas como, pastor? Colocando Ele em primeiro. Então, isso é sério. Eu estou dando uma ênfase aqui hoje da questão financeira, dos recursos. Lembra do texto de Provérbios, né? Entrega para o Senhor as primícias dos teus bens, do teu rebanho. Estou falando de recursos. Mas isso aqui serve para tudo. Tudo.
Deus tem que ser o primeiro na sua vida sempre. No teu coração, Deus tem que ser sempre o primeiro. Ser o primeiro, irmãos, é você receber a glória, porque toda a glória pertence a Deus. Então, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós estamos dizendo tudo isso. Ele tem a primazia, dele é a força, é dele a honra, ele é o primeiro na minha vida. Você sabe, eu não sei se você tem essa tradição lá na sua casa, mas é uma tradição comum entre nós, os brasileiros, né? Quando alguém está de aniversário, a gente faz uma festa, e a gente traz um bolo, geralmente o que a gente fala para o aniversariante? De quem que é o primeiro pedaço? De quem que é a primeira fatia? Sim ou não? Por quê? Porque para quem o aniversariante der a primeira fatia, aquilo ali está falando de uma posição de honra, ele está honrando aquela pessoa. É a primeira. Amém? Por isso que Provérbios 3:9, põe lá de novo, coloquei ali, passa lá. Coloquei de novo, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, o texto está claro. Honre ao Senhor, coloque Ele em primeiro, entregue para Ele por primeiro, reconheça que Ele é a fonte da tua riqueza, Ele é a fonte do teu recurso, honra Ele, você vai perceber que aí você vai ter uma promessa sobre a tua vida, se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho seus lagares, aleluia. Então, se honrarmos ao Senhor, irmãos, Ele por sua vez vai nos honrar também. Se não, parece até uma coisa estranha, né, o que eu vou ler para você aqui, mas olha o princípio, passa lá, está dando B.O. aí, o princípio está aqui, ó, 1 Samuel 2:30, vai lá, vai passando, eu vou ler, porque os que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, irmãos, acredita em mim, não é uma questão de Deus deixar de te amar, de você estar debaixo da ira de Deus, não, mas é uma questão de reciprocidade. Sabe o que é recíproco? É quando, eu amo o irmão, eu também te amo, pastor. Não, eu amo a minha irmã, mas eu também te amo, porque é uma coisa recíproca. Quando você honra o Senhor na parte financeira, acredita em mim, ninguém nunca vence a Deus no dar. Nunca. Quando você honra o Senhor com a tua renda e com as tuas primícias, do rebanho que está ali no texto, não vai faltar, teu celeiro vai estar cheio, vai transbordar de vinho teu lagar. Terceiro lugar, passa lá, né? Por que eu tenho que a primícia do Senhor? Porque tudo aquilo que nós colocamos como primeiro, estabelece o seu poder sobre nós. Tudo aquilo que você coloca como primeiro, estabelece o seu poder sobre nós. A terceira razão então, pela qual o primeiro deve ser para Deus, é porque tudo aquilo que você coloca em primeiro, é aquilo que tem poder, influência sobre você. Então Deus, Ele quer que apenas o poder dEle seja sobre você. Só que para isso, Ele tem que ser o primeiro. Quanto mais você coloca Deus em primeiro lugar, mais você vai ver o mover de Deus fluindo na sua vida. E eu vou falar para você aqui, não é só na vida financeira, é em todas as áreas. É em todas as áreas. Então, qual das suas despesas, voltando a falar de finança, qual das suas despesas você paga primeiro? Porque aquilo que você paga primeiro tem o poder sobre a tua vida, tem o controle sobre você. Se o primeiro que você separa, por exemplo, é o dinheiro do aluguel, então o dono da casa que você mora, ele tem um senhorio na sua vida. Aí você pode dizer para mim assim, não pastor, mas você está sendo muito radical, porque eu tenho que pagar o aluguel. Mas eu não estou dizendo que você não tenha. Bem pelo contrário, eu estou te ensinando uma chave, eu estou dizendo para você, que se você colocar Deus em primeiro, entregar para Deus o que é dele por primeiro, não vai faltar para o aluguel, não vai faltar para a comida, não vai faltar para a luz, não vai faltar para nada. Isso envolve fé da sua parte, e você crer e fazer. Mas a grande verdade é que se você deixa tudo para pagar outra coisa por primeiro, é porque aquilo ali tem poder na sua vida, tem influência na sua vida. E eu falo isso, irmão, sem constrangimento, porque é a palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus. Falo isso para você em paz, entendeu? Então, além disso, sempre nós colocamos em primeiro lugar aquele que nós mais tememos, aquele que nós mais respeitamos. Então, se
se você está devendo dinheiro para uma pessoa muito severa, quem você vai colocar em primeiro lugar na ordem de pagamento? Com certeza vai ser aquela pessoa. Então o primeiro, ele fala daquele que nós mais tememos. E o temor aqui não é nem uma questão de medo, tá, irmãos? O temor aqui, a raiz dessa palavra no original é de honra mesmo. Então quando você não entrega para Deus aquilo que é dele por primeiro, e vai pagar a luz, a água, o aluguel, sei lá o quê, você está dizendo que você está temendo, honrando mais aquelas outras contas do que o Senhor. Eu sei que eu estou falando aqui algo que eu não costumo dizer, porque eu não tenho esse costume de falar rasgado com você sobre isso, mas hoje eu estou na liberdade do Espírito, te ensinando um princípio poderoso, para você ter prosperidade financeira na tua casa. Alguém pode dizer, apesar de tudo isso, Deus, ele sabe que ele é o primeiro na minha vida, né? Pastor, eu não preciso entregar dinheiro para Deus para saber que ele é o primeiro. Irmão, não vem com essa para o meu lado, porque não cola, porque aquilo que nós priorizamos é sempre também aquilo que a gente investe. Eu, por exemplo, sempre invisto dinheiro nos meus filhos, porque eles são muito importantes para mim. Então eu invisto dinheiro neles, com roupa, com a comida que eles gostam, com o iogurte que ele gosta, né, com o brinquedo lá do Vitória 10 que ele gosta de ir lá. Eu invisto por quê? Porque ele tem importância na minha vida. Eu sempre falo isso aqui para muitos irmãos, né? Como a gente consegue, a gente tem a facilidade, irmãos, e não está errado, não estou dizendo que você não tem que fazer, pelo amor de Deus, eu só estou comparando no seguinte, nós temos a facilidade de gastar R$100 em qualquer coisa fácil, né? A gente sai do culto aqui, vai numa pizzaria ali com os irmãos, vai gastar 50, 60, 100, não sei. Vai lá no 10 essa semana lá, vou comprar, você gasta R$100. Mas como nós temos dificuldade de entregar R$100 de oferta? Essa é uma verdade, irmãos. E eu já vivi essa crise, acredita em mim. Estou falando para você coisas que eu já vivi na minha vida. Hoje eu tenho colhido benefícios de ser fiel, de contribuir, de ofertar. Semana passada eu falei aqui do meu testemunho, da minha oferta de primícias, né? Há 3 anos atrás. Mas eu já tive crises. Mas eu estou aqui para inspirar fé no teu coração, amém, irmãos? Não é para condenar você, fique em paz. Você vai me ouvir aqui, se mesmo assim você não quiser ofertar, está tudo bem, e você é amado do mesmo jeito, você tá, normal. Eu só estou te dando uma chave espiritual. Se você crer e usar, você vai colher em nome de Jesus. Aquilo que é primeiro, é aquilo que tem poder na sua vida. Passa lá para mim, 4º e último lugar, né? A primeira porção, ela tem a bênção sobre ela. Presta atenção nisso aqui. A primeira porção tem a bênção sobre ela. Então, quando você, antes de tudo, entrega o seu dízimo, presta atenção. Hoje, para nós aqui como igreja videira, nós entendemos que a primícia, todo mês você entrega a sua primícia. O que é a sua primícia? É o seu dízimo. Tem igreja, deixa eu te falar aqui, tem outras igrejas que eles entendem as primícias de uma outra maneira. Não é que eles entendem, eles aplicam de uma outra maneira. Hoje, na Nova Aliança, como é que eles pensam? Como é que eles aplicam? Eles pegam o salário deles e eles dividem por 30, porque o mês tem 30 dias. Então, quanto que vai dar? R$1.000, eu ganho R$1.000, vou dividir por 30, vai dar R$33. Então, esse é referente a um dia de trabalho meu. Então, todo mês eu vou entregar essa oferta específica, porque essa aqui é a minha primícia, o meu primeiro dia de trabalho do mês eu estou entregando. E daí depois eu vou entregar o meu dízimo. Entendeu? Nós, irmãos, praticamos diferente, ok? Nós aqui na igreja entendemos que a primícia é o primeiro. Então, quando você recebe teu dinheiro, teu salário, tua renda, o que entrou, e você por primeiro separa a 10ª parte e entrega para o Senhor, essa é a primícia. É o primeiro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Então, o dízimo é a primícia. Amém? Pastor, mas e essa oferta de primícia que nós estamos fazendo aqui, todo ano a gente faz na virada do ano? É porque é o seguinte, primícia fala sempre do primeiro, certo? Então Deus, ele tem que ser o primeiro, em tudo. Então, por exemplo, eu não sei se você tem essa experiência, eu tenho. Quando eu acordo, e eu tenho esse costume, e a primeira coisa que eu faço é ter tempo com Deus, geralmente essa é a minha rotina. Geralmente eu acordo, faço um café, sento na minha mesa,
e eu ouço uma pregação, eu leio a Bíblia, eu vou orar. É minha rotina. A primeira coisa que eu faço do dia, primícia do meu dia. Sabe o que eu percebo? Que o meu dia flui, que nem rio, que nem água. Por quê? Porque quando eu entrego a primícia, todo o resto do meu dia vai ser abençoado. Entendeu? Eu creio muito nisso. Quando eu entrego a primícia do meu salário, que é o meu dízimo, eu já vou ler o texto aqui com você vai entender. Mas quando eu entrego a primícia, que é o dízimo, todo o restante que ficar comigo agora, vai multiplicar, vai ser abençoado. Amém? Então, o que é a oferta de primícia? É a oportunidade que nós temos a primeira coisa que a gente fazer, é entregar uma oferta para Deus, a primeira oferta do ano, a primícia das ofertas, é uma oferta especial, mas não é algo que nós praticamos todo mês, não é, por quê? Porque a primícia é o dízimo, mas na virada do ano nós temos a primícia que é a primeira oferta do ano, é uma oferta diferente, é uma oferta diferenciada, é assim que nós praticamos, é assim que nós fazemos, até se tiver alguém entre nós que tenha dúvida, é assim que nós praticamos. Ok? Mas então você precisa entender aqui que a oferta de primícia que nós fazemos na virada do ano é uma coisa, mas a primícia que nós praticamos o ano inteiro é o nosso dízimo, é a primeira parte, a 10ª parte, a primeira coisa que você faz quando recebe seu salário, é separar o teu dízimo e entregar para o Senhor. Amém? Mas falando aqui desse ponto, que a primeira porção tem a bênção, eu quero ler com você um texto, passa para mim aí, Madu. Romanos 11:16, olha só isso aqui, o apóstolo Paulo, o contexto desse texto está falando de dinheiro, e olha o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, e se for santa a raiz, também os ramos serão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o dízimo, a primícia, quando você pega por primeiro, entrega, isso tem o poder de santificar, de abençoar todo o restante. Aí tem também o princípio do 10. O que significa o número 10 na Bíblia, irmãos? Significa um número da totalidade. Por isso que eram 10 mandamentos. Só que você sabe, não era 10 mandamentos, eram 613. Mas que foram resumidos em 10. Por quê? Porque fala do todo. Então aqueles 10 mandamentos resumiam os 613. Que é um número da totalidade. Teve 10 pragas no Egito. Qual foram aquelas 10 pragas? É a totalidade da ira de Deus naquela época sobre o Egito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você entrega a 10ª parte da sua renda, a 10ª parte fala de tudo, representa o todo. Então, quando eu entrego 10%, é como se eu estivesse falando para Deus, tudo é seu. Eu estou dando, Senhor, tudo que eu tenho é seu. Entendeu? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas o princípio do texto é o quê? Se você entregar a primícia, se você entregar o primeiro, todo o resto vai ser santificado. Você crê na palavra de Deus de verdade? Quantos creem nisso? Então aplica, irmãos, aplica isso aqui. Do mesmo jeito que você crê que Deus pode curar, do mesmo jeito que você crê que você é amado, do mesmo jeito, aplica isso nas suas finanças. Eu creio numa igreja abençoada e próspera, mas para isso nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Então o que Paulo está querendo dizer nesse texto aqui, é que se você entregar as primícias para Deus, as primícias serão santas, e se as primícias são santas, todo o resto vai ser santificado. E eu creio mesmo, irmãos, eu creio que quando você entrega o seu dízimo, Deus vai fazer multiplicar, prosperar todo o resto. De você ter milagre para contar, de você falar assim, pastor, mas as contas não batem, mas eu estou aqui, mas eu tenho muita dívida, mas está dando certo, as coisas não, é por quê? Porque é um princípio da palavra. Amém, irmãos? Meu Deus, isso é muito poderoso, né? Vou falar algo para você para chegar na parte final aqui, nós temos ainda a ceia, mas é o seguinte, você precisa entender, o mundo aí fora, irmãos, é cheio de superstição. Se você procurar aí algumas superstições sobre a virada do ano, você vai ver, por exemplo, o seguinte, o que muitas pessoas sugerem para você fazer na virada do ano? Primeiro, come carne de porco. Vou te explicar o porquê, eu vi na internet isso aqui. Porque deve ser o prato principal da ceia.
servida na meia-noite, como o porco ele fuça para frente, ele vai garantir os armários cheios o ano inteiro. Tem gente que crê nessas coisas. Outra coisa, dá 3 pulinhos, né? Com uma taça de champanhe na mão, sem derramar uma gota, e aí depois você joga todo o champanhe para trás de uma vez só, sem olhar, e deixa para trás tudo de ruim. Misericórdia, Senhor, aleluia, né? Outra coisa, uvas e folhas de louro, né? À meia-noite em ponto, com 12 uvas verdes, aí quando der meia-noite você vai comendo cada uva, você vai mentalizando cada uva daquela um mês do ano, e você vai pensando e atraindo coisa boa para você em janeiro, em fevereiro, em março. Mas tem gente que acredita nessas coisas, irmãos, sabe? Em busca de paz, de saúde, de prosperidade, as pessoas elas se preparam para receber o ano novo, sabe? Beijando a pessoa amada, estourando champanhe, recitando mantras, comendo tipos específicos de comida e etc. Sabe, agora nós como filhos de Deus, como que a gente vai receber o novo ano? Como que nós passamos? Dando 3 pulinhos, você acha que é assim, irmão? Não, né? Comendo carne de porco, estourando champanhe, não. Nós vamos receber o ano novo diante do Senhor, com a sua igreja, recebendo a palavra profética, recebendo a bênção de Deus. Por que eu não abro mão? Irmãos, eu nem lembro a última vez que eu passei ano novo fora da igreja, porque eu creio no princípio do primeiro. E a primeira coisa que eu quero fazer diante de Deus, porque eu creio, é minha fé, a primeira coisa que eu quero fazer diante de Deus, é começar o ano com a igreja do Senhor reunida, cantando, adorando e celebrando. É minha primícia, eu creio, por isso que eu não abro mão. E quero convidar você para estar com a gente aqui, dia 31, 10 horas da noite, a gente vai passar virada aqui na presença dEle, porque Ele é o primeiro, irmãos, entendeu? Creia nisso. Sabe, se nós consagramos os primeiros minutos, isso aqui não é superstição, isso aqui é Bíblia, palavra de Deus. Se você consagra os primeiros minutos, irmãos, esses primeiros minutos têm o poder de santificar e abençoar todo o seu ano. Acredita em mim, por isso que eu também creio na oferta de primícia, creio mesmo, porque quando você separa uma oferta para Deus, uma oferta especial, generosa, você vai perceber que você está plantando algo, você está entregando as primícias da tua renda, como está lá no texto de Provérbios, o primeiro que eu li, e você vai ver durante o ano que está chegando agora, 2021, os seus celeiros vão ser fartos, e vai transbordar de vinho os seus lagares, porque essa é a promessa de Deus. Amém, irmãos? Então, queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Fica aí de pé.